Hoje eu quero falar um pouco sobre fome espiritual. E falar acerca de fome, vocês estão diante de alguém que entende bem sobre isso. Quando nós lemos essa palavra, Jesus começa o seu ministério com um sermão das bem-aventuranças. E dentre as coisas que ele coloca, uma das principais, uma das primeiras é: quem tem fome e sede de justiça vai ser satisfeito. Quem tem fome e sede de justiça vai ser farto. Ou seja, você não vai apenas se alimentar, mas você vai ficar satisfeito com isso. A justiça aqui, irmãos, é o proceder de Deus. E Jesus está dizendo: se você tem sede pelo proceder de Deus, você vai satisfazer nele. Antes de Jesus chegar anunciando essas palavras, Deus, no finalzinho do Antigo Testamento, ele usa os seus profetas, e um profeta chamado Amós vai falar de um tempo que é muito semelhante ao que nós vivemos, ou quem sabe muito semelhante ao que o povo de Israel, lá na faixa de Gaza, na Palestina, viveram há pouco tempo atrás. Ele fala sobre um cenário de morte, ele fala sobre um cenário de guerra, ele fala de corpos espalhados no chão, ele fala sobre esse desespero tomando conta, mas ele diz que em meio a tudo isso, viria também um tempo onde as pessoas teriam fome, não de comida, sede não de bebida, mas fome de ouvir a palavra de Deus, sede de ouvir a palavra de Deus. Eu consigo entender então que tem vezes que Deus prefere que nós escolhamos o que queremos comer e que nós tenhamos prazer de ir atrás dele e buscar comida. Ele fala isso em uma de suas cartas ao Apocalipse para que pudesse ir até ele buscar alimento. Ele fala em Isaías sobre esse propósito de ir até ele, comprar comida dele e receber comida dele. Mas Deus sabe que em alguns momentos da nossa caminhada a gente está muito satisfeito com tudo que a gente está vivendo e a gente acaba não tendo fome. A diferença não está naquilo que Deus faz, a diferença está como nós estamos esperando Deus fazer. Se eu falar sobre alimento, falar sobre comida, falar sobre um churrasco, falar sobre um rodízio de pizza, falar sobre algo que vai despertar o seu apetite, se você estiver com fome, meu irmão, você vai ficar com muito interesse. Mas se não tiver fome nenhuma, às vezes vai te dar até ânsia de vômito. A mesma pessoa que se assenta para comer e ele devora tudo que está à sua frente, minutos depois você vai passar com a comida mais gostosa diante dele, essa pessoa vai rejeitar. E se você insistir, ela fala: se eu comer mais, eu vou acabar vomitando. Quando Deus está falando sobre uma fome que Ele vai trazer, e quando Jesus está falando sobre você ter fome e sede, e isso você é bem-aventurado, eles estão mostrando algo poderoso. Eu só posso te alimentar se você tiver espaço para que eu possa te alimentar. Eu só posso colocar algo dentro de você se você estiver vazio para receber aquilo que eu tenho para colocar dentro de você. Se você vier até mim cheio, não tem como eu colocar nada dentro de você. E é por isso que muitas vezes você não percebe a ação de Deus acontecendo ao seu redor. É por isso que muitas vezes você não se assenta à mesa de banquete que Ele tem preparado para você. Porque a nossa alma já vem farta para a casa de Deus. Porque a nossa alma já entra na presença dEle farta de tantas coisas. E aí nós sabemos, irmãos, por exemplo, falando acerca disso, hoje, domingo, é um dia especial, onde muitos homens e mulheres, aqueles que cozinham nesse dia, gostam de fazer uma comida especial. Tem dia que é a marmita, tem dia que não tem tempo de preparar, mas aquele dia específico você prepara algo precioso. E nesse dia, geralmente a comida demora um pouquinho mais a sair, não é verdade? Mas vale muito a pena esperar, porque o melhor está sendo preparado. Só que às vezes durante a semana você não tem tempo para esperar. Você prefere, ou por conta do seu serviço, alguma comida mais rápida, algum fast food. Isso também te alimenta. Te alimenta, mas não te nutre. Te alimenta, mas nem sempre é benéfico para o seu corpo. E aí o que nós percebemos é que muitas vezes nós não queremos sentar à mesa e esperar a comida ficar pronta.
E agora, eu não falo mais do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. Deus está preparando uma mesa de banquete para nós. Ele quer que nós assentemos essa mesa, mas não quer dizer que quando você se assentar, a comida já vai chegar. Você vai ter que sentar, vai ter que esperar e saber que Ele está preparando o melhor para você. Você vai começar a sentir o cheiro da comida. Você vai começar a sentir a presença da comida no ambiente, mas ela ainda não vai ter chegado à mesa. Mas essa sede, essa fome, é o próprio Deus que está causando isso em você. O problema é que muitas vezes a gente começa a sentir e demora a chegar, e você fala: eu vou comer um biscoitinho enquanto isso, eu vou comer um pão enquanto isso, eu não estou me aguentando de fome. E quando vem o manjar, quando vem o banquete, meu irmão, você fala: deixa embrulhado aí que mais tarde eu como. Quantas vezes a nossa alma está faminta por aquilo que pode satisfazer ela, e porque Deus está demorando a trazer uma resposta para nós, a gente acaba comendo todo tipo de comida que está ao redor, e nem sempre é uma comida que Ele separou para nós. Às vezes a gente está requentando comidas velhas, comidas passadas. Às vezes a gente está se alimentando de alguma coisa que Deus nos deu há muito tempo atrás, e Ele está falando: não, filho, espera, eu tenho o melhor separado para você, eu estou preparando para você. Olha o que acontece no livro de Êxodo. Deus fala com Moisés, mas assim: Moisés, sobe aqui que eu quero falar contigo, Moisés. E Moisés vai largar tudo para subir o Monte Sinai e passar um tempo com Deus. Moisés fica 40 dias no Sinai esperando aquele momento precioso. Mas no início, por 6 dias, Deus não falou nada. Por 6 dias Moisés subiu, viu a nuvem, entrou na nuvem, permaneceu lá. E Deus falou: sobe que eu quero falar contigo. Mas naquele dia Deus não falou nada. No segundo nada, no terceiro nada, no quarto nada, no quinto nada, no sexto nada. Vai ter dias que Deus vai chamar você para conversa, e nesse dia Ele não vai dizer. Nesse dia Ele quer te ouvir. Nesse dia Ele não vai dizer. Nesse dia Ele quer que você apenas desfrute da presença. Nesse dia Ele não vai começar a servir o banquete. Nesse dia Ele só quer ver você sentado à mesa, esperando que Ele possa te alimentar. Nesse dia Ele quer conhecer você um pouco mais, antes que vocês possam ceiar juntos. 6 dias, mas quando Deus vem no 7º, Deus vem com um carrossel de palavras para Ele, e nós podemos ver os 5 primeiros livros da Bíblia. Muita coisa veio desses dias ali. Moisés estava com Deus, líder do povo, mas o povo dele estava lá embaixo. E o povo dele fala para Arão bem assim, que é o irmão de Moisés, o vice-líder que caminhava junto, e falou: Moisés está demorando a vir demais. A gente não pode ficar sem alguém para nos guiar. Olha, Moisés estava com Deus, e o povo está dizendo que Moisés está demorando a chegar. Arão, talvez ele não volte mais, Arão. A gente te ajuda, Arão. Vamos pegar todo o ouro que tiver, seja de brinco, seja de pingente, seja de pulseira, de cordão das mulheres. Se os homens tiverem algo de valor nesse aspecto, vamos fazer um bezerro de ouro, e a partir disso Ele vai ser o nosso Deus. 40 dias, irmãos, foi o tempo suficiente para o povo que vivenciou milagres, saindo do Egito, vendo o maná cair do céu para eles, bebendo água de rocha, bebendo água que não podia beber inicialmente, Deus fazendo milagre, vendo uma coluna de fogo os aquecendo, e vendo uma nuvem trazendo também uma sombra para eles ao longo do dia. Ainda assim esse povo fala: Moisés está demorando a chegar, a gente está com fome, a gente precisa de um guia, a gente precisa que você levante outro Deus para nós. Aí acontece o seguinte: Moisés está descendo com as tábuas da lei, onde tem os 10 mandamentos, onde tem a lei de Deus. Ele está descendo feliz, porque foi um retiro espiritual daqueles. Ele está vindo ali com uma bagagem para cuidar do povo, e quando ele chega lá embaixo, com aquele banquete para entregar ao povo, o povo já estava satisfeito. Olha só, o prato principal chegou. Ah não, a gente está sem fome aqui. A gente já se alimentou, a gente já criou um bezerro para nós. Esse bezerro demorou a chegar, esse maná demorou a chegar, esse alimento demorou a chegar, a gente fez nosso próprio alimento. E quantas vezes a nossa alma cria alimento dessa forma?
Quantas vezes a gente está vivendo tempos onde a gente não busca mais o mantimento, a gente busca alimentos perecíveis, e a gente enche a nossa despensa assim, a gente enche nossas geladeiras assim, a gente enche a nossa vida espiritual dessa forma. Deus quer que você possa receber do alimento que Ele tem, mas a palavra dele para você é o seguinte: não se alimente enquanto Ele não chegar com a comida principal para você. Quem é pai, quem é mãe sabe que se demorar a servir comida e deixar um biscoito dando sopa, alguma coisa, a criança vai comer antes da hora. E você fala, não come, senão você vai estragar o almoço. E muitas vezes nós estamos agindo como criança espiritualmente. A gente está estragando o almoço que Deus tem preparado para as nossas vidas com besteira. E aí a gente anda nesse tempo com a alma precisando encontrar algum tipo de satisfação. E você acaba até encontrando algo na sua carne, irmãos, mas o seu espírito permanece sem satisfação. Porque somente Deus pode satisfazer. Estão chegando dias em que eu estou enviando para a terra uma fome de ouvir a palavra de Deus, uma sede de ouvir a palavra de Deus. E eu não sei se nós estamos vivendo esses dias ainda, porque eu sei, o cenário parece esse, é um caos. Mas muitos não estão com sede, não estão com fome da palavra, porque muitos deles estão buscando alimentos em outros lugares. Quando Jesus termina seu ministério na terra, e quando ele vai ascender aos céus, ele se volta para os seus discípulos lá no livro de Atos, no capítulo 1. E ele fala para os discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder. Ele fala um pouquinho antes, dizendo que João batizou com água, mas dentro de poucos dias eles receberiam o Espírito Santo. Quando Jesus fala isso, ele fala isso para os mesmos discípulos, alguns que estavam no meio daqueles 120, 3 principalmente, tiveram um momento crucial do ministério de Jesus, da trajetória de Jesus, mas porque estavam satisfeitos, não conseguiram aguardar Jesus orar por 1 hora apenas. E agora o próprio Jesus se vira para eles novamente e fala: agora vocês vão permanecer, vão esperar. E agora não vai ser apenas 1 hora, agora vão ser dias. Mas dentro de poucos dias, vocês receberão o Espírito Santo. No Getsemane, se você recordar bem a história, quando eles vão para lá, Jesus acaba a Santa Ceia. Comer o pão, beber o vinho, não era como a nossa ceia aqui, não, irmãos, foi uma janta, foi um momento onde eles se alimentaram, satisfazeram a sua carne dessa forma, a sua fome dessa forma. E quando chega lá, Jesus fala: agora eu vou orar, vocês ficam aqui vigiando. Mas naquele momento, Pedro, Tiago e João não tinham fome alguma, não tinham expectativa alguma do que estava, o que poderia vir daquele acontecimento ali. Olha que a gente está falando de discípulos que viram momentos maravilhosos nessa intimidade. Vivenciaram momentos como a transfiguração, onde Jesus está lá e aparece, ali tem aquela visão de glória, onde Elias e Moisés estão juntos ali. Mas nesse dia eles estavam tão satisfeitos, que eles não conseguiram nem esperar vir algo de poderoso ali. E eu temo que esses dias nós possamos estar atravessando o Getsemane sem perceber que a calmaria na nossa vida espiritual, a tranquilidade do jardim está escondendo muita coisa de uma agitação que já está começando a acontecer, porque o tempo é chegado para que as coisas de Deus possam se cumprir. Ver a igreja cheia depois de um bom tempo, ao mesmo tempo que traz para nós uma satisfação, uma alegria, também nos lembra que em outros momentos nós viemos e depois recuamos. E a gente tem colocado sempre a nossa vida diante de Deus, colocado sempre o tempo dele diante de Deus. E aí eu quero que você saiba, se você está presente, ou se você às vezes assiste online, você assiste de casa, você tem que saber que esse tempo não é um tempo de calmaria, embora pareça ser calmo. Mas é um tempo onde muita coisa está acontecendo. E daqui a pouco a gente ouve o basta aqui na terra, para que as coisas celestiais comecem a acontecer sobre nossas vidas. E voltando para a temática,
Agora os mesmos discípulos ouvem Jesus falando de novo: dentro de poucos dias vocês vão ser cheios do Espírito Santo. A partir daquele dia, irmãos, foram 10 dias esperando a chegada do Espírito Santo. 10 dias. 10 dias onde apenas eles falavam, onde apenas eles oravam, aonde eles não sentiam aquela graça que o Senhor tinha dito que viria sobre eles. Porém, dessa vez eles não adormeceram. Dessa vez eles não desistiram. Dessa vez tinha algo dentro deles que eles não tiveram no Getsemane. Dessa vez tinha uma fome interior que não deixavam eles dormir, que não deixavam eles descansar. Já tentou dormir com fome, irmão? É fácil dormir com fome? É um sono tranquilo? Você vira para um lado e vira para o outro. Você apaga no cansaço, mas logo você acorda depois de ter sonhado com um monte de coisa. A cada dia que se passava, o Espírito Santo não vinha, eles não desistiam, pelo contrário, eles tinham mais fome. A carne ficava fraca, mas o Espírito ficava cada vez mais pronto, buscando mais de Deus. E nós temos que aprender com eles dessa forma. Se no Getsemane foi uma falha grotesca deles, ali no cenáculo, aguardando a chegada do Espírito Santo, mostra para nós que a fome, quando você tem a fome pela coisa certa, você é capaz de fazer loucuras, esperando aquilo acontecer, aquilo vir sobre você. Você passa a noite sem claro, você acorda cedo, você dorme tarde, você paga o preço, mas você faz isso porque você tem certeza, você tem uma expectativa de que vai ter recompensa no final. E você não pode servir a Jesus achando que não tem recompensa para você, porque não tem apenas recompensa, tem galardão que Ele separou para você, tem bênçãos sem medidas que Ele separou para você, te entregar a você de Deus. E você fala como profeta: desce, Senhor. Amigos, vejam o seu poder. Igreja, a diferença dessa mensagem de uns para outros, sabe o que é? O apetite espiritual. Porque quando você está com fome, irmãos, a melhor comida é a comida que está no seu prato para você comer. Quando você está com fome, você se satisfaz com aquela comida que chega para você. Muitas vezes o que sentimos é vontade de comer. E às vezes a gente vem para a casa de Deus esperando assim: alguém vai empurrar uma comida goela abaixo para mim. Não, meu irmão, você tem que vir aqui no desejo. Me alimenta, pastor. Eu tenho fome dessa palavra, eu tenho sede do proceder de Deus. Senhor, libera uma palavra na vida do meu pastor para que ele fale comigo e eu possa receber. Senhor, use quem for pregar essa noite, quem for ministrar o louvor, quem for tirar a palavra, tirar a oferta. Use qualquer pessoa para falar comigo, porque eu estou com fome e sede de ouvir. Aí, meu irmão, o clima é outro. Você força, você tira a palavra, você busca a palavra. E Jesus fala que nós precisamos estar assim. E se tivermos assim, somos bem-aventurados, porque receberemos algo. Então Ele está dizendo, entre outras palavras, para nós: se não tiver fome, não tiver sede, provavelmente a justiça não vai vir sobre você. Mas se tiver, se prepara, porque você vai ser farto. Se prepara porque você vai estar satisfeito. Se prepara porque pode demorar a chegar, mas continue sentado na mesa esperando. O banquete vem para você, e quando vier você vai poder comer até satisfazer o seu espírito, até satisfazer a sua alma, até que seu coração esteja cheio. Olha, eu digo para você, tem uma mesa de banquete descendo nesse lugar. Se alimente daquilo que Deus libera para você essa noite. Se alimente de Deus. Ora, lava xerianda, lava sorianda, lava. Oh, Senhor, nos dá fome essa noite, nos dá fome essa noite, Deus. Nos dá fome, Senhor. Nos dá fome para que possamos buscar ao Senhor até mesmo nas páginas que nós não costumamos ler na palavra. Nos dá fome para que possamos receber seu conselho, Deus, até mesmo em uma linha que lemos na Bíblia.
Nos dá fome, Pai, para que possamos mergulhar em Ti cada dia mais. Nos dá fome, sacia nossa fome. Essa semana eu fui muito confrontado por Deus, irmãos, muito confrontado. Quinta-feira eu estava aqui no altar da igreja chorando. Não tem outra comparação. Mas eu estava chorando, que eu parava, eu me assustava com os gemidos e gritos que eu dava. Porque o Espírito Santo de Deus estava me confrontando demais. E mostrando que a nossa geração é uma geração que evoluiu para muitas coisas, mas que nas coisas básicas a gente tem deixado muito a desejar. Para ministrar essa palavra hoje eu estava estudando um pouco a partir de um livro que eu ganhei. E se for falar do dia de Pentecostes, você tem que saber como que surgiu esse movimento que nós pertencemos hoje dentro do protestantismo, que é o pentecostalismo. E você vai conseguir encontrar dois homens como os pais, os grandes responsáveis do início desse Pentecostes. Não falamos mais do tempo bíblico, falamos agora de 1900. Um pouquinho antes disso, um homem chamado Charles Spurgeon começou a falar acerca do Espírito Santo. Começou a falar sobre os dons sobrenaturais que estavam contidos na Bíblia, mas que muitos não falavam mais, não pregavam mais acerca disso. Deus usava ele em uma das cidades dos Estados Unidos, enquanto em outro lugar estava um outro homem chamado William Seymour. William Seymour também tinha muita sede de Deus, mas ele tinha pouco acerca da revelação do Espírito Santo. Ele tinha pouco acerca da revelação do Espírito Santo, mas esse homem orava 5 horas por dia, todo dia, irmão. 5 horas por dia. Naquele dia eu tomei um tapa, eu falei, 5 horas? Ele começou a ouvir falar sobre essas coisas. Uma mulher foi visitar a família, e a família era da igreja desse William Seymour. Ouvindo ele ministrar, ela pagou uma passagem para que ele pudesse ir até a igreja dela, nessa cidade onde o outro pastor, o Charles Spurgeon, estava. E ele, naquele tempo de segregação racial que havia nos Estados Unidos, ele consegue uma vaga para que ele pudesse entrar na escola do Charles Spurgeon. Só que o Charles era branco e o Seymour negro. O Seymour não podia ficar na mesma classe com os brancos por causa da segregação racial que havia muito forte nos Estados Unidos. Sabe o que ele faz? Com tanta sede que ele tem, ele não se dá por ofendido. Ele fala, não posso ficar na sala não? Não tem uma vaguinha para colocar uma cadeira para mim no corredor? Eu fico no corredor, mas eu quero ouvir falar desse Espírito Santo aí. Eu fico no corredor, mas eu preciso saber tudo sobre esse Pentecostes. Eu preciso saber tudo sobre o dom do Espírito Santo. Eu preciso saber tudo porque eu preciso dele. A sede daquele homem faz o Dr. Charles começar a ensinar mais coisas para ele. Ele não volta mais para casa, ele busca sua esposa, eles se mudam para Los Angeles. E eles permanecem numa rua lá morando. Nisso ele vai pregar num lugar, vai pregar em outro. As pessoas começam a perceber a sede, a fome dele. Até que um dia ele vai orar por uma pessoa e essa pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe da maneira como ele fala, da maneira como nós cremos. A Igreja do Evangelho Quadrangular surgiu desse movimento. Sobre o falar em línguas como uma evidência de receber o batismo do Espírito Santo. Aquela mulher falou em línguas. O Seymour não tinha ainda recebido o batismo, mas quando ele viu as pessoas recebendo, ele falou, eu também preciso, eu estou ministrando algo que eu não tenho ainda, eu preciso disso. Então a sede dele era tanto, que agora ele não orava apenas mais 5 horas. Ele começou a orar 7 horas por dia, pastor Danilo, 7 horas por dia. Aí quando eu ouvi a segunda parte, eu tomei outra pancada. 7 horas por dia, irmãos, ali, pagando o preço pelo quê? Por bênçãos. Pagando o preço pelo quê? Por carro, por casa, por cura. Não, ele era caolho, ele era cego de um olho. O que ele queria era o Espírito Santo de Deus.
7 horas por dia, todo dia Simone, todo dia Ricardo, todo dia Edilson, todo dia Thalita, todo dia Anderson, todo dia Jaqueline, 7 horas buscando o Espírito Santo. Uma sede que não dava para ele dormir, uma sede que não dava para ele se preocupar com outras coisas, que ele queria era ter o Espírito Santo dentro dele. E às vezes a gente ora 10 minutos, começa a olhar no relógio e fala: acho que o relógio parou, deixa eu ver aqui. Vou reiniciar o celular porque eu acho que ele travou. 10 minutos de joelhos e fala: nossa, eu estou todo quebrado aqui, todo encravado. 7 horas aquele homem orava, irmão. A casa dele começou a encher de pessoas, porque as pessoas queriam ouvir o que ele falava, a ponto da casa dele se tornar praticamente uma igreja. Um movimento começa ali. E aí aquela casa fica pequena, eles então decidem se mudar e fundar realmente uma missão. Eles vão para um lugar chamado Rua Azusa. E talvez daí para lá você comece a ouvir mais acerca disso. Mas é interessante que os historiadores falam que assim que eles se mudaram, as pessoas foram lá na casa para poder receber aquela casa de volta, e ao chegar perto não conseguiram entrar. Antes, quando chegava perto da porta, já começavam a chorar, já caía no chão e já queria atrás do Senhor falar o seguinte: o que aconteceu na sua casa? A gente precisa daquilo que tinha na sua casa, porque nós temos também uma sede, uma fome para receber aquilo que você ministrava na sua casa. Mas o que eu ministrava eu não sei, mas eu sei que aquilo que você tinha lá a gente quer aqui também. Aquilo que você buscava a gente quer também, porque a gente chegou lá, mas algo invadiu nosso coração, e a partir disso a gente precisa de mais. Uma sede é capaz de mudar a história. Segura, Jaldi, segura. Quando eles chegam na Rua Azusa, ali começa a missão, e a partir disso o Pentecostes é derramado sobre as pessoas. Pessoas viajam de todas as cidades dos Estados Unidos, de outros lugares. É interessante que eu descobri uma coisa: a igreja nunca foi grande, irmãos. A comunidade de fé lá era de 50 a 60 pessoas, mas o que Deus derramava lá incendiou fogo para as nações inteiras. Você conhece a Assembleia de Deus? Pois é, começaram através do movimento da Rua Azusa. Você conhece a Comunidade Cristã do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil? Pois é, começaram da Rua Azusa. Conhece a Igreja do Evangelho Quadrangular? Pois é, começamos a partir desse movimento. Tudo por causa da sede de um homem, e a sede dele para um povo pequeno fez com que o mundo inteiro pudesse saber que Jesus Cristo continua agindo, que o Espírito Santo de Deus continua vivo, e que ele vem aos corações daqueles que têm sede e fome dele. Se você tem sede, se você tem fome, ele vai vir de acordo com o seu apetite espiritual. Oh, temos fome de ti, Senhor. Temos sede de ti, Senhor. A sua pergunta tem que ser: você precisa de Deus para quê? Você quer Ele para quê na sua vida? A sua sede está naquilo que está na mão dEle, ou aquilo que está no coração dEle para você? A partir disso, outro livro que eu li, passei 2 madrugadas lendo, fiquei vidrado nisso. Porque quando você está com sede, quando você está com fome, você esquece do cansaço das coisas. Um desses homens, ele começa a falar sobre a história da vida dele. E ele fala justamente quando ele se encontrou com esse William. Ele falou: quando eu vi ele eu não aguentei. Algo nele gritava, mostrando para mim todas as minhas falhas, minhas fraquezas. E sabe de uma coisa? Eu não sei como era Jesus. Eu sei que o biotipo dele não tem nada a ver com Jesus, por onde eles viviam, povos distintos. Mas eu via muito Jesus nele, eu sentia muito Jesus nele, eu precisava daquele Jesus que estava nele.
você precisa mostrar Jesus para outras pessoas. Só que Jesus não pode, você não consegue ir no barbeiro e fazer a barba de Jesus, fazer o cabelo de Jesus. Você não pode ir na academia e tentar deixar o corpo no shape que Jesus tinha. Não, você precisa entrar no seu quarto, pagar um preço em oração, e ali você vai ser a imagem e semelhança do Senhor, porque já está dentro de você, mas Ele vai ajustar isso do que Ele tem para você. Pastor, Deus não faz mais como fazia no passado, né? Pois é, será que Ele que parou? Ou será que a gente que não tem mais fome de buscar? Será que Ele que parou? Porque o que eu entendo de Bíblia é que o azeite nunca para, o que acaba são as vasilhas. Porque enquanto tiver vasilha, o azeite vai continuar virando. Eu li a história, o que me chamou a atenção foi que a história do Seymour, a igreja dele, o ministério dele, embora tocou nações e continua com ministérios potentes, como a gente vê aqui no Brasil. Poderia falar de outros lugares, mas eu falar do Brasil, Assembleia de Deus, e falar da Quadrangular. Nós vamos para 70 anos esse ano, aqui de Brasil. O que veio já dos Estados Unidos para cá, nós vamos viver o centenário esse ano, estamos vivendo 100 anos, por causa da sede de um homem, que tocou na vida de uma mulher chamada Aimee. E a partir disso ela tocou nações. E nós estamos aqui. Você vai olhar e vai ver que a igreja da Azusa durou somente 10 anos. 10 anos foi o ministério dele lá. 10 anos. 10 anos, irmãos, que também era o seguinte. New York Times, jornais, tudo relatavam que se vier para cá e achar que é um culto como esse, não. Era nego virado no poder, era gente confessando o pecado, gritando, chorando, querendo mais a presença de Deus. Não tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. 10 anos porque tinha algo poderoso. Dessa forma as pessoas entravam e saíam, buscavam isso e voltavam para levar para o seu povo. Depois voltavam para se edificar mais e voltavam. Mais 10 anos, porque aquele povo da Azusa começou a ficar acomodado na vida do Seymour. Ô Seymour, ora por mim hoje, Seymour. Ô Seymour, fala com o Espírito Santo de novo para ele descer o fogo para nós aqui. Ô Seymour, começa a buscar Deus novamente para a gente sentir. Porque a grande questão do movimento é que muitas vezes a gente acaba tirando a sede de Deus e voltando a colocar a sede no homem. A gente acaba tirando a fome de Deus porque a gente está acostumado. A gente não precisa mais ir no supermercado agora comprar arroz, feijão, comprar macarrão, comprar os temperos, comprar carne. Não, agora a gente pode pegar o celular. Opa, iFood. Eu não preciso mais pagar preço. Agora eu já tenho quem pagou o preço para mim. Eu não preciso mais preparar o alimento. Eu não preciso mais entrar no secreto para receber de Deus. Não. Amanhã, 7 horas da manhã, David Leonardo tem uma palavra quentinha para mim. 6 horas da manhã, Silas Malafaia solta o devocional para mim. O pastor Saulo vai postar a mensagem depois. Eu pego de outro, pego de Cláudio Duarte, eu pego de outro. Meu irmão, e você vai preparar seu alimento quando? E quando que vai ter o seu tempero, a maneira como Deus quer que você faça? E quando você vai começar a sentir o cheiro da comida que Deus pediu para você preparar? Uma igreja que tocou e que faz uma arruaça no mundo inteiro através do Pentecostes só durou 10 anos e nunca atingiu a marca de 100 pessoas na sua comunidade de fé. Porque a sede em Deus estava sendo canalizada pela sede de um único homem. Embora ele orasse por 7 horas, o poder que ele buscava não era para os demais, era para ele mesmo. E a graça de Deus fazia com que ele derramasse sobre os demais. Eu não posso buscar Deus por você, irmãos. Eu não posso subir no monte e pedir uma tábua para entregar para você, porque esse tempo já passou. Agora o véu foi rasgado
para que eu e você pudéssemos subir, para que eu e você pudéssemos ter acesso, para que eu e você pudéssemos entrar nesse caminho, para que eu e você pudéssemos esperar, porque quando vier o Pentecostes não vai vir apenas sobre Pedro, sobre Tiago e sobre João, vai vir sobre todos que estão reunidos no mesmo lugar, vai vir sobre todos que têm fome e sede espiritual, vai vir sobre todos aqueles que necessitam e precisam de mais de Deus. Eu quero que você saia aqui nessa noite. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei como que é a sua experiência com a igreja. Eu estou dando uma palavra para quem é novo convertido, para quem ainda não conhece Jesus, que meu irmão, você não devia ter entrado nessa igreja hoje. Você vai ficar com uma sede muito grande. Eu vou dizer para você já, só Jesus Cristo pode satisfazer essa sede que Ele está colocando no seu coração. A sua vida não vai ser mais a mesma, a nossa vida não vai ser mais a mesma. Ele chegou, Ele vai vir para que Ele possa saciar a sede do nosso coração. Ora lá baixeira, emenda lá bassoura, anda lá baixeira, emenda lá.